Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. No vídeo anterior, nós abordamos principalmente a questão de que quando Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo, ele assim o faz como se contrapondo a uma realidade que é presente em nosso mundo e na humanidade, que é chamada de trevas. Então vimos que essas trevas se referem a dois aspectos principais, um que é interior ao ser do homem e outro que é exterior. Mas por mais poderosa e dominante que essas trevas possam ser na vida do homem, elas não são páreo para a luz que emana da vida da pessoa de Jesus Cristo. Para que possamos compreender isso melhor, nós precisamos analisar o contexto em que Jesus disse essa frase: Eu sou a luz do mundo. Nós vamos fazer isso em dois blocos. O primeiro se refere ao momento anterior à declaração e o segundo ao momento posterior. Então vamos para o momento anterior. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava no templo, no último dia da festa dos tabernáculos, também chamado de o grande dia. Uma das coisas que fazia parte da tradição dos judeus daquela época era acender algumas grandes tochas que iluminavam todo o átrio do templo durante os festejos que aconteciam também na parte da noite. Mas a finalidade principal dessas lâmpadas era lembrar ao povo da presença da glória de Deus, também chamada de Shekinah, que se manifestou diariamente à nação de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, através daquela nuvem que os cobria do sol escaldante durante o dia e também da coluna de fogo que os aquecia do terrível frio das noites do deserto e que guiaram o povo até a terra prometida. Quando Jesus fez essa declaração, os judeus que estavam ali perceberam que ele estava fazendo referência à metáfora representada por aquelas tochas acesas. Jesus estava claramente dizendo que ele é um antítipo, ou seja, a concretização de tudo aquilo que aquelas grandes lâmpadas acesas no pátio das mulheres representavam. Porque aquela nuvem da glória de Deus e aquela coluna de fogo, elas apontavam para ele mesmo, que nos livra de todos os nossos inimigos e das intempéries desse mundo que é esse deserto, nos guiando pelo caminho pelo qual nós poderemos chegar à verdadeira Canaã celestial. Por isso ele complementa dizendo: quem me segue nunca andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ou melhor dizendo, a luz que produz vida, que concede a vida Zoe ao homem. Já o momento posterior, ela está ligada na questão de que, para que o homem possa iniciar esse caminho de seguir a luz que é Jesus, é necessário que primeiramente ele seja curado de sua cegueira espiritual. E é isso que é demonstrado claramente por meio do impressionante milagre que Jesus realizou e que está registrado lá no começo do capítulo 9 de João, onde Jesus curou um homem cego de nascença. É evidente que aquele milagre não está registrado ali por acaso, mas sim que está totalmente conectado com o que Jesus diz sobre ele ser a luz do mundo, porque esse milagre ele aponta para a verdade de que todo homem que nasce nessa terra nasce em trevas espirituais. Mas Jesus é a luz que resplandece em nossos corações e nos cura da nossa incapacidade de ver a verdade, da nossa falta de visão, da nossa ignorância a respeito de 3 pontos fundamentais que eu separei para nós aqui. O primeiro, quanto a nós mesmos. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso destino? Segundo, quanto à verdade de quem é Deus e do seu propósito em relação à humanidade. E terceiro, a verdade quanto ao mundo, o que ele significa. Um assunto que, de certa forma, nós já falamos sobre ele no vídeo anterior.
Agora, algo muito importante de ser entendido aqui é que a revelação dessas verdades espirituais, ela é concedida ao homem de forma progressiva, na medida que ele vai seguindo a Cristo e respondendo positivamente à luz que ele vai recebendo. Isso é muito mais verdade quando nós falamos sobre a revelação sobre Deus, porque essa revelação é inesgotável. É impossível o homem um dia na eternidade conhecer tudo sobre Deus, porque as riquezas de Cristo elas são inescrutáveis. É por isso que todo aquele que pensa que a eternidade para os filhos de Deus será marcada pela monotonia, essas pessoas estão redondamente enganadas. Porque nós sempre estaremos aprendendo e desfrutando algo novo sobre a gloriosa pessoa desse Deus. Assim como o próprio Senhor Jesus afirma ali na sua oração sacerdotal em João 17, sobre o que é a eternidade, ou o que é a vida eterna. Dizendo assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o primeiro efeito dessa luz sobre o homem é iluminar o seu ser interior, expondo todas as trevas que há em seu coração, de forma a trazer clareza quanto à sua condição de morte espiritual, mostrando a sua situação de rebeldia, de injustiça diante desse Deus que é santo e, consequentemente, da sua total urgente necessidade da misericórdia e da graça de Deus. Todavia, mesmo diante dessa verdade, que nos é revelada pelo Evangelho de Cristo, cujo resumo é: todos pecaram e por isso estão separados da gloriosa pessoa de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, o Filho que Ele enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo diante dessa revelação, muitos se negam a aceitar essa verdade e viram as costas para a luz. E a explicação para isso nos é dada pelo próprio apóstolo João no seu Evangelho, aqui no capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amados, esse texto é muito claro, dizendo que existem aqueles que rejeitam a luz, porque ela expõe a verdade sobre quem eles são. E por isso eles preferem continuar nas trevas, porque eles pensam que dessa forma eles têm a liberdade para viver de forma que as suas consciências não venham lhes afligir diante das suas obras que são más. Eles pensam que assim eles têm um caminho aberto para viver conforme a vontade da sua própria carne. O apóstolo Paulo, ele dá uma breve descrição desse homem, dizendo que ele anda na vaidade de seus pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Essas pessoas não aceitam que um dia terão que se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar contas de todos os seus atos. E por rejeitarem a luz, não se submetendo a toda a verdade revelada por ela sobre a sua condição espiritual de trevas, elas continuam cegas e escravas do império das trevas. E o destino delas é sofrimento eterno. Assim, quando o homem, tendo sido iluminado a respeito da sua condição espiritual, ele se apropria dessa luz, de modo a aceitar a realidade de quem ele é, ou seja, um pecador totalmente dependente do perdão de Deus, e demonstra então
um genuíno arrependimento, esse homem passa a se gloriar diante da grandeza e da sublimidade da pessoa e do amor de Deus. Esse homem então recebe um novo coração, uma nova disposição que o leva a amar e a desejar ter comunhão com Deus e de poder conhecê-lo mais e mais, de viver de forma a agradá-lo, fazendo a sua vontade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, nós lemos: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque é somente por meio de Jesus Cristo que o homem pode ter acesso aos gloriosos e poderosos atributos de Deus. De forma que quanto mais nós vamos investindo nesse relacionamento de intimidade com Ele, então mais luz nós vamos recebendo sobre quão pequenos nós somos e quão grande, poderoso e maravilhoso e glorioso é o nosso Deus e quão imensurável e inexplicável é o seu amor por nós. Somente por meio da luz que é Jesus. É por isso, gente, que avançar nessa revelação progressiva de Deus é tudo que nós mais precisamos. Porque é ela que nos guarda de nos perdermos em uma vida sem propósito, que é caracterizada por ser centrada em nós mesmos, uma vida egoísta. Porque essa visão é uma visão conquistadora dos nossos corações. Porque é somente mediante essa visão da grandeza e da majestade de Deus, que nos ama com amor que é incondicional, um amor que nunca dependeu da nossa fidelidade a Ele, é que o nosso coração é governado por um desejo de voluntariamente nos fazermos seus servos, os seus escravos. Assim como acontecia lá no povo de Israel com aqueles escravos judeus, que após o término de 6 anos de escravidão, eles tinham direito de sair livre, em liberdade. Mas por amor ao seu Senhor, eles decidiam se tornar escravos dele por toda a sua vida. Só que para que esse novo compromisso daquele escravo fosse selado, a lei mosaica exigia que ele fosse levado até uma porta, a ombreira de uma porta, e sua orelha fosse furada com uma sovela, para que desta forma ele tivesse uma marca e que o identificava diante das pessoas de que ele resolveu por conta própria ser escravo do seu Senhor por toda a sua vida. Ele decidiu entregar os seus direitos, os direitos de toda a sua vida, nas mãos do seu Senhor. Irmãos, como nosso Senhor deseja que nós venhamos tomar esse princípio para as nossas próprias vidas. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, vejam só o que Paulo fala. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora mesmo, nós tendo sido comprados por Ele com o preço do seu próprio sangue, o sangue como de um cordeiro, imaculado e perfeito, o Senhor não irá violentar as nossas vontades. Ele não irá nos constranger à força a tomarmos essa atitude, porque ela deve partir de um ato voluntário de cada um de nós. Mas a tremenda verdade que a Bíblia nos apresenta é que nada nesse mundo pode se comparar com a completude, com a satisfação, com a alegria e paz que são desfrutadas por todos aqueles que resolveram um dia viver para a glória desse Deus. No entanto, isso está totalmente relacionado e dependente da visão, do conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus.
Quanto mais visão nós temos desse Deus, mais nós nos entregamos a Ele. Quanto menos visão, mais nós vivemos de forma a agradar a nós mesmos, uma vida egoísta. Há uma história verídica que possivelmente você já conheça, que ilustra muito bem essa questão que eu estou dizendo. É a história daqueles 2 jovens morávios que descobriram que um milionário britânico que era ateu e que possuía uma ilha ao leste da Índia, ele mantinha naquela ilha, sob regime de escravidão, cerca de 3.000 pessoas, as quais nunca tinham ouvido falar da pessoa de Cristo. Só que era terminantemente proibida a entrada de missionários naquela ilha. A única forma, então, daqueles 2 jovens terem contato com aquelas pessoas e ministrarem o evangelho a elas, a revelação, a luz, que eles nunca tinham tido acesso, era eles mesmos se fazerem escravos. Então eles se venderam como escravos para aquele homem, e com aquele dinheiro que eles se venderam, eles compraram as passagens para ir para aquela ilha. E no dia da despedida deles, no dia que eles iriam partir então para aquela ilha, os seus familiares e amigos foram despedir deles lá no porto. E muitos daquelas pessoas perguntavam para eles: por que vocês tomaram essa decisão tão grave, tão drástica? Porque provavelmente nunca mais eles viriam as faces daqueles jovens. Mas eles se calaram e não responderam nada. Só que quando o barco começou a se distanciar do porto, eles gritaram em alta voz que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Como aqueles jovens tomaram essa decisão? O que levou eles a agir daquela forma? Só há uma resposta, gente. A visão linda, poderosa do Deus que eles serviam é que levou eles a tomarem tal atitude. Amados, no tempo em que temos vivido, diante de tanta degeneração moral, perversidade, maldade, de tantas notícias ruins, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, eu posso dizer que nós nunca precisamos tanto dessa luz, dessa revelação, dessa visão fresca e clara da pessoa gloriosa de Deus. Mas infelizmente o que nós temos presenciado em grande parte da igreja dos nossos dias são marcas características da igreja de Laodiceia. Falta de fervor espiritual, uma igreja morna, apática, indiferença à presença de Deus, porque elas pensam que tem tudo, que está tudo muito normal, que está tudo muito bem. Esse é o parecer que eles têm de si próprio, porque eles têm dinheiro, eles têm estrutura. Todavia lhes falta o principal, a presença governante do cabeça da igreja, que é Cristo. Só que isso parece que não faz falta, parece que não faz diferença alguma para eles. É por isso que o Senhor diz para aqueles de Laodiceia que o parecer dele era que eles eram cegos, pobres e nus. E como o Senhor ama aquele povo, ele os chama então para o arrependimento, porque ainda nós vivemos o tempo onde o arrependimento ainda é possível. Então passamos para o terceiro efeito dessa luz que emana de Cristo a nós, por meio da sua palavra, que está relacionado com a cura da nossa cegueira espiritual, quanto à realidade que está por trás desse mundo em que vivemos, de modo a nos fazer enxergar além das suas máscaras, além dessa estrutura maquiada, ilusionista dessa Matrix, a qual, como já dissemos no vídeo anterior, foi minuciosamente projetada pelas forças das trevas para atrair, para manter cativas as almas dos homens. Agora escute bem o que eu vou dizer para você. É totalmente imprescindível que o cristão mantenha sempre diante de si essa verdade quanto ao mundo, para que vivendo nesse mundo não venha se contaminar com ele,
deixando-se levar por suas ofertas tentadoras e fascinantes, porque elas buscam nos afastar cada vez mais daquilo que Deus nos chamou para ser quando nos regenerou. Então nós nunca podemos nos esquecer que nesse mundo em que vivemos, nós estamos em constante batalha e que essa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra tudo aquilo que está por trás desse mundo natural e que Paulo também chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. No livro de Daniel, lá no capítulo 10, nós vemos aquela passagem quando o anjo Gabriel vem visitar o profeta para levar até ele uma mensagem, uma revelação que é concernente à resposta que o profeta estava diante de Deus, buscando através de oração e de jejum. Só que antes do anjo transmitir a mensagem daquela revelação, ele vai contar para Daniel algo sobre a batalha espiritual em que o próprio profeta estava inserido. Então o anjo diz que por 21 dias ele foi impedido de chegar até Daniel por uma entidade que o anjo chama de príncipe da Pérsia, que na verdade representa o poder maligno dominante daquela região onde Daniel vivia naquela época, a Pérsia. De forma que Gabriel, outro anjo poderoso, teve que interceder naquela situação, teve que ajudar Gabriel para que ele pudesse terminar então a sua missão. Agora eu pergunto a você, será que esse contexto de guerra espiritual da época de Daniel já não existe mais nos nossos dias? Será, gente? É claro que existe. E considerando que o tempo da segunda vinda do nosso Senhor está cada vez mais próximo de acontecer, você pode ter certeza que essa batalha está sendo travada hoje com muito mais intensidade. O problema é que muitos cristãos estão sendo vencidos pela estratégia de Satanás de os manter distraídos com as coisas deste mundo. É por isso que a palavra, ela nos exorta a vivermos de forma sóbria e vigilante, porque o nosso inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Por isso nós não podemos, irmãos, ignorar os ardis do nosso verdadeiro inimigo. E para terminar, eu quero aqui dizer então que todo homem, ele necessita seguir a liderança dessa luz que é Jesus, porque ele é totalmente incapaz de estabelecer o seu próprio curso através do deserto dessa vida e de enxergar, de entender para onde ele está indo. Agora, seguir essa luz implica primeiramente em crer nele, em crer em Jesus e ser unido a ele. Implica também em confiar nele, obedecer, ter comunhão com ele, ter intimidade com ele. Implica em viver de forma a buscar cumprir a vontade do Pai. E seguir a Jesus nos fala em ser discípulos dele. Nós sabemos que ser discípulo é buscar viver conforme o modelo, conforme o padrão do Mestre. Então, se Jesus ele é a luz do mundo, os seus seguidores eles também foram feitos luz do mundo, assim como o Senhor Jesus mesmo disse a nós no Evangelho. Apesar de nós não termos luz própria, o Senhor nos deu o privilégio e a responsabilidade de nós sermos aqueles que refletem a sua luz neste mundo de trevas, porque há tanta gente do nosso lado vivendo em trevas e morrendo nas trevas. Só que somente aqueles cristãos que não têm se contentado com a luz que já receberam, mas têm pago um preço para crescer no conhecimento de quem é esse Deus, e por causa disso têm se relacionado com esse mundo da maneira adequada, se recusando a amar esse mundo e as coisas que nele há,
e também não permitindo que as suas mentes venham se conformar com os padrões deste mundo. Somente esse tipo de cristão é que pode realmente ser usado por Deus como luzeiros nesse mundo. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, você que já segue a essa luz, que essa palavra possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa nos corrigir naquilo que nós precisamos, porque vale a pena nós vivermos para esse Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho